cara aí, irmãos, que bebe, fuma e usa droga e é tudo normal. Tudo normal. E Noé, irmãos, com a embriaguez dele, ele amaldiçoou um dos filhos, irmãos. Por que é que ele amaldiçoou um dos filhos? Eu vou falar dele daqui a pouco, de Cã. O efeito da bebida é terrível na vida da pessoa, irmãos. E Deus não quer nenhum mal com a minha vida e com a sua. Cã, irmãos, o filho de Noé, ele estava acorrentado, irmão, por causa da pinga do pai, por causa da cachaça do pai. Irmãos, Noé tinha construído a arca, tinha sido uma bênção na mão de Deus. Agora, irmãos, aquele menino, aquele jovem, aquele rapaz, por causa do pai estar embriagado, por causa da vinha, ele vê lá, o pai estava despido, estava nu, e ele começou a olhar para cá e notar todos os detalhes da nudez do pai. E ele sai a revelar, irmãos, a intimidade do pai, a nudez do pai bêbado. Saiu contando para um e para outro. Mas pastor, não entendi ainda. Tem muita gente que chega e revela intimidade para você, conta intimidade para você, conta cada detalhe para você. Deus até manda dizer, vigia com coisa que você conta para os outros. Mas quando alguém conta intimidade, guarda. A pessoa confiou em você, a pessoa depositou a confiança em você. Vigia com a boca grande. Quebra esta corrente em nome de Jesus. Quebra esta corrente. Contou para mim, acabou, irmãos. Ninguém fica sabendo, só Deus fica sabendo. Só Deus. E raramente eu conto minhas coisas, a minha vida para alguém. Eu conto no altar do meu Deus. Mas se você conta para alguém, se alguém está aqui ouvindo algo que você contou, Deus manda te dizer, fecha essa boca, quebra essa corrente da fofoca. Deus não quer crente fofoqueiro no meio da igreja. Deus não quer crente fofoqueiro. Quer contar, conta, dobra o joelho e conta para Deus. Glória a Deus. Eita glória. Vamos para nono exemplo aqui, irmãos, de pessoas que estavam acorrentadas. É forte. Cuidado agora, hein? Os israelitas, irmãos, eles saem do Egito. Moisés tira eles do Egito, Josué tira eles do Egito, mais 600 mil ali, homens e mulheres, muita gente, irmãos, milhões de judeus, homens, mulheres, crianças, idosos, e eles estão em direção a Canaã, e vem as dificuldades, irmãos, e eles estavam acorrentados, irmãos, porque eles estavam reclamando que era melhor ter ficado lá no Egito comendo pepino, comendo melão, comendo cebola, comendo alho, comendo peixe. Olha o que Deus já fez para você, o que Ele já fez por você, e você está com saudade daquela lambança. Meu Deus! Saudade lá das coisas do Egito. Que corrente de saudosista das coisas do mundo é essa? Quebra essa corrente. Chega, as coisas velhas já passaram. Você é nova criatura. Tudo se fez novo. Passado é passado. Não revisite o seu passado. Não revisite ex-namorado, ex-namorada, ex-marido, não revisite, acabou. Aleluia, Deus! Mas eu gostava de lá, sabe, tal, aquelas rodas, aqueles batuques, tal, aquelas mulheres de hoje, acabou, já foi. Você é nova criatura. Mas você era de rodar com aquele charuto na boca, acabou. Glória a Deus! Acabou.
Mas eu gostava aqueles biquíni e tal, aquele samba e tal, aquele que acabou. Hoje você é nova criatura. Não tenha mais saudade. Deus tem coisa grande para você, tem coisa nova para você. Ele tem exaltação para você. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos falar agora, irmãos, de um homem chamado Sansão. Sempre vivia acorrentado, o apóstolo Gil, com as coisas mundanas. Ele era separado só para as coisas de Deus. Deus manda te dizer: você é separado só para minhas coisas. Você vai estudar, você vai trabalhar, você vai se formar, mas você não se meta a besta de querer flertar com o mundo. Porque Sansão estava na igreja e estava no mundo, estava na igreja e estava no mundo. E Deus não quer isso de você. Aleluia. Ele sempre vivia acorrentado, primeiramente com as namoradas. Gostava de namorar as meninas lá do mundo. Deus tem servo dele aqui, serva dele aqui. Não precisa ir lá para fora, não. Eu já cansei de contar aquela história, irmãos, daquela irmã que falou: pastor, eu quero algo para os meus olhos, eu quero algo que encha os meus olhos. Irmã, espera que Deus vai preparar aqui na igreja. Não, eu já listei, musculoso, estava lá, mundano, e ela foi, era para os olhos dela, encheu os olhos dela, e ela se desviou da igreja. E um dia o pastor encontrou ela com um filho, um bebezinho, e a barriga grande, e os dois olhos inchados e roxos. E o pastor: o que aconteceu, minha filha? Pois é, pastor, todo dia o meu marido, o meu noivo querido, quando eu dizia que queria algo para os olhos, todo dia ele me dá um muque. É o que eu ganhei dele. Eu queria algo para os olhos. Queria algo para os olhos. Aí todo dia ele batia, o olho roxo. Sansão, irmãos, ele era acorrentado na casa da luz vermelha. Era ou não era? Era. Homem de Deus. E não está com 4 anos que uma equipe de pastores de um lugar aí saiu da sede e foi inaugurar outra igreja do ministério. Na hora que terminou de inaugurar, eles falaram: nós vamos comemorar. Saindo da cidade, passa num cabaré um pastor presidente. Vamos comemorar. E estava lá a pastorzada, e ele ficou numa salona, num quartão com a piscinona, só ele e as diaconisas, né? Estava lá servindo ele. E de repente há uma correria naquele bordel, naquela casa da luz vermelha. Pastor, o presidente, mas quem que tem ele? Ele está lá onde? Está lá na piscina. Não, mas ele está lá, ele está caído. Ele estava morto. Estava morto, irmão. Estava sendo servido lá. E aí não deu mais. Aí saiu na mídia, saiu no jornal. Tem gente assim, você sabia? Não estou falando de ímpio, não. O ímpio, ele vai e frequenta, o problema dele. Nós estamos falando de homens que estão na casa de Deus e que vão. Um dia, apóstolo, o pastor, usando terno e tal, ele falou: não dá mais, eu não quero mais. Mas ele tinha, irmãos, esse hábito. Ele era maluco. Ele colocou uma roupa normal, esporte, e foi para uma casa da luz vermelha em algum lugar longe da cidade. Foi lá. Na hora que ele colocou o pé na porta, na igreja dele tinha uma irmã. E essa irmã, irmãos, ela não era convertida, porque ela ia se prostituir nessa casa da luz vermelha. Aí,
irmãos, ela estava lá, né? E na hora que ele chegou, colocou o pé, ela bateu o olho e a lágrima desceu. Meu Deus. Oh meu Deus, eu não acredito. Eu sabia que o Senhor ia levantar alguém para me tirar dessa situação. Aí ela vai em direção a ele, abraça ele, falou: pastor, o senhor veio aqui, ele tinha ido lá para se prostituir, irmão. E nesse dia ela foi salva e ele também foi salvo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Sansão, irmãos, gostava também de uma bebida. Ó, de novo a bebida está passando de novo a bebida. Quem tem ouvido sons. Palavra de Deus. Aí um dia, irmãos, uma determinada igreja, um pastor, ele pregava que era uma bênção, e do interior lá da cidade dele, sempre vinha o filho de uma irmã para escutar aquele pastor, para ver a mãe. E aquele rapaz estava ali ouvindo. Sempre quando ele visitava a mãe, ele viu o pastor pregar. Um dia, irmãos, o pastor ele tinha o hábito dessas bebidinhas. Ele tinha o hábito. Aí ele viajou para a cidade onde morava o filho dessa irmã. E o filho dessa irmã era dono de um bar. E o pastor chegou lá, todo social, camisona e tal. Ô, me dá uma cerveja aí. O rapaz, tudo bem, pegou a cerveja. Me dá mais uma, tá muito boa. O rapaz, depois, o pastor bebe, ele ficou quieto. Me dá mais uma. Aí o rapaz se apresentou, né? Ô fulano, sempre quando eu vou lá visitar minha mãe, eu vou numa igreja. E da mesma maneira que o senhor prega lá, o senhor bebe aqui. O senhor tanto, tá vendo, irmão? Saiu para fazer as coisas escondidas e foi pego. Aplauda o Senhor Jesus, irmão. Sansão era acorrentado às bebidas, irmão. Sansão também era acorrentado à roda de ímpio, de escarnecedor. Sansão gostava, irmão. Ele adorava. E o Salmo 1 fala muito, deixa muito claro para nós não nos assentarmos às rodas dos escarnecedores. Pastor, mas eu estudo, mas eu trabalho. Você pode conversar normalmente, mas você não pode se envolver em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Vamos agora para outra pessoa, irmãos, que em 10 minutos eu devolvo para o apóstolo Egito, tá bom? 10 minutos. Mas só que tem uma coisa, irmãos. Sansão acorrentado, ele não quis de jeito nenhum que aquelas correntes saíssem da vida dele, e ele pagou um alto preço. Verdade. Assim diz o Senhor: aqueles que não querem se livrar dessas correntes, eles irão pagar um alto preço. Meu Deus. Todo mundo sabe o preço que Sansão pagou, né, irmão? Foi para a cadeia, foi preso, teve os olhos vazados, e hoje não é tema dessa mensagem. Mas vamos falar agora, irmãos, de Saul. Saul, irmãos, o rei de Israel, vivia acorrentado, desobedecendo as ordens de Deus. Mas Deus não falou comigo, mas está na palavra, obedeça a palavra. Mas o pastor está falando, mas Deus não falou comigo. O pastor fala a palavra de Deus. Irmãos, Deus, devido a essa rebelião de Saul, irmãos, cuidado, porque Saul, a síndrome, irmãos, da grandeza subiu na vida dele. Saul, irmãos, ele não tinha um rei na barriga, não. Saul, ele tinha a corte inteira na barriga. E Deus é especialista em abater quem tem a corte inteira. Quem tem o espírito de pavão, Deus abate. Ele abate. Deus, irmãos, até permitiu que o espírito maligno entrasse ali na vida de Saul. Saul até foi consultar encantadora.
Deus, irmãos, havia rejeitado Saul por causa da desobediência. E agora eu quero falar de outro rapaz, que eu já estou terminando. Eu quero falar de Doeg, irmãos. Alguém já ouviu falar de Doeg? Doeg, irmãos, ele era um serviçal, alguém muito especial, aliado de Saul. E determinado dia ele vai na cidade de Nob, irmãos, para fazer alguma coisa lá, oferecer algum sacrifício. E Davi, ele estava fugindo da face de Saul, porque tem crente que gosta de perseguir crente. Mas Deus pega, irmão. E aí chegou lá, irmãos, Doeg, ele viu Davi, e ele era aliado de Saul. E ele viu que Aimeleque, o sacerdote, começou a dar pão, começou a alimentar, pegou a espada do gigante Golias, e ele falou: eu vou contar tudo para o rei, cuidado com a sua boca, Deus não quer fofoqueiro. Deus não quer fofoqueiro, irmãos. Ele não aguentou ficar quieto, irmãos. Ele contou aquele segredo. E aí sabe o que Saul fez? Ó, Doeg, já que você trouxe a notícia, vai lá, mata o sacerdote, mata todos os que estão lá, cerca de 80 pessoas, e mata quem estiver lá perto da cidade de Nob. Misericórdia, né, irmãos? Saul fez ele ir e matar. Veja as consequências de uma fofoca. Sua fofoca pode estar matando alguém. E agora eu vou terminar, irmãos, falando do rei Davi. Davi, irmãos, ele ficou acorrentado por uma mulher que não era sua mulher. Qual era o nome dessa mulher? Batseba. Batseba era casada. Davi, ele também era casado, tinha várias esposas. A poligamia foi permitida. Depois Deus falou: chega com isso. Irmãos, Davi insistiu no adultério, naquele acorrentamento com Batseba. Ele tomou ela, levou ela para o quarto, cheirou ela, fez o que tinha que fazer. Ela ficou grávida, ele tentou, ainda estava acorrentado. Eu vou enganar Deus e vou enganar todo mundo. Manda trazer Urias para cá, manda. Trouxe. Menino, vai lá, sua esposa dá um cheiro. Você está há quanto tempo na guerra? Ele voltou da guerra, não foi lá, porque Davi queria que ele fosse. Aí ele veio, ele pegou a esposa, e agora ela está grávida, ele é o pai mesmo. E aí manda comida lá, faz um banquete lá. Foram falar para Davi: Davi, não tem jeito, o menino está aí, o marido de Batseba não quer ir de jeito nenhum. Olha, irmãos, a segunda vez que Deus está falando que tem um monte de gente dentro da igreja falando, fazendo coisa errada. Ele pega a lei, ele pega um advogado aqui, ele engana um pastor aqui, ele engana aqui, ele engana aqui. Mas Deus, a segunda vez, está falando: vou matar. Meu Deus! Sabe por quê, irmãos? Sabe, tá tudo bem. Aí Deus levanta o profeta Natan: tá tudo bem, pai? Nada. Foi lá, foi baixando. Tá tudo bem mesmo? Tá pensando que Deus é bobo, que Deus não viu o que você fez com a mulher, que você fez com o marido da mulher, ainda cometeu um adultério, um assassinato? Meu Deus. Irmãos, as consequências do pecado de Davi, irmãos, vocês sabem, foram terríveis. O preço que ele pagou foi terrível. Aminon, meu irmão de Tamar, foi lá e estupra a irmã. Estuprou a minha irmã. Aí Absalão, que era irmão de Tamar: papai, faz alguma coisa. Não, eu não vou fazer. Tá bom, você não vai fazer não. Preparou uma festinha, manda a peixeira, matou. Tem mais, Davi, consequência? Tem. Absalão foge. Depois Absalão volta.
E Absalão, olha, se eu fosse rei, 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 até que chega o momento, eu vou ser rei. Davi, vai embora. Quando então as namoradinhas do meu pai, as concubinas, as cheirosinhas dele, aquilo que ele fez no escondido, para que ninguém pudesse ver, Deus usou o profeta, agora alguém vai fazer e todo mundo vai ver. Absalão se deitou com as concubinas, de tal forma que todo Israel ficou sabendo. Irmãos, essa é a consequência, né? Glória a Deus. E agora nós vamos parar em nome de Jesus. Mas vamos só falar de uma pessoa aqui de Orfa. Já ouviram falar de Orfa, irmãos? Ela nora de Noemi, cunhada de Ruth. E aí Noemi falou: olha filha, o marido morreu, seu esposo morreu, seu cunhado morreu, vou voltar para Israel, vou voltar para Belém. E a Orfa, ela volta filha, volta. Aí a Orfa, tá bom sogra, eu vou voltar para os meus deuses, vou voltar para o meu povo, vou voltar para o meu funk, vou voltar para o meu pagode, vou voltar para a minha cartomante. O sangue de Jesus tem poder. Volta não. Faz igual Ruth, vou te acompanhar. O teu Deus é o teu Deus, o teu povo é o meu povo. Vocês sabiam que recentemente a esposa de um grande pastor aqui no Brasil, ela estava sendo traída, e ela, ao invés de resolver no joelho, ela, eu vou lá naquela cartomante, astróloga, que lia minha mão para ver se ela descobre quem é amante do meu esposo, irmão. Vocês acreditam numa coisa dessa? Vocês acreditam? Misericórdia, né? É glória a Deus ou agora a Deus? Agora a Deus. Glória a Deus. Irmãos, muitas correntes. Eu quero que você ore, que você jejue, que você lê a palavra, ore em nome de Jesus, repreenda em nome de Jesus, use a autoridade do nome de Jesus para quebrar essas correntes. Coloque o seu joelho no chão, entre numa campanha de jejum e de oração, para que essas correntes possam se desvencilhar e sair da sua vida. Glória a Deus. Eu quero que você aplauda ao Senhor Jesus. Mais uma vez, eu agradeço ao apóstolo Gil, bispo Josiane. Nós temos um carinho todo especial por eles e por esta igreja. Obrigado, fico à disposição de vocês, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, pregadores, foi uma bênção. Salvou? Em nome